Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, nós vamos entender como fazer renderizações condicionais na aplicação React. Então, nós vamos ter ali um código React, onde a gente precisa aplicar renderizações de formas condicionais. Ora renderizar uma coisa, ora renderizar outra, às vezes vai ser simples, às vezes vai ter uma regra complexa. Então, a gente vai ver como que a gente pode fazer esse tipo de renderização condicional em aplicações React. Como de costume, aqui na minha máquina eu vou começar abrindo meu terminal. Deixa eu ver qual tela que ele vai abrir. Ele abriu na direita. Vamos pegar e jogar para cá. Deixa eu dar um zoom. Deixa eu ver aqui no OBS. Ficou bom o zoom. Então, ótimo. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai entrar na pasta Vídeos. E aqui na pasta Vídeo a gente vai criar um novo projeto React para ser o exemplo. Então, npm create vit@latest. Vamos chamar aqui vídeo renderizações condicionais React e o acho que é menos template React. Ué, por que não deu certo? Então vamos selecionar aqui o React JavaScript. Beleza, então ele criou ali nossa aplicação. Deixa eu usar aqui o microfone que ele está subindo sozinho. Vamos abrir aqui no VS Code, então vídeo renderizações condicionais. Já podemos fechar o terminal. E vamos jogar o VS Code aqui na esquerda. Deixa eu só ajustar ele aqui na tela do OBS. Foi. Vamos dar um zoom aqui. Então se a gente abrir aqui o terminal, vamos jogar ele para baixo, está muito grande. A gente tem que instalar todas as dependências do projeto, então a gente pode fazer isso com npm i, e a gente precisa aguardar todas as dependências serem baixadas, configuradas e setadas no projeto. Terminou. Agora a gente vai rodar de fato a aplicação. Então, beleza, a aplicação está rodando no 5173. Deixa eu abrir o meu navegador aqui. Beleza, ele abriu aqui. A gente vai colocar aqui, ó, localhost 5173. Então tá lá. Então a gente tem uma aplicação Vite rodando com sucesso. Então vamos dar um zoom aqui. Belezinha. Agora, no nosso arquivo apps.jsx, é onde a gente vai fazer os nossos exemplos, né? Então, vamos apagar tudo isso aqui. Colocar aqui um título, sei lá, renderizações condicionais. Vou salvar, voltar aqui no navegador, tá nas nossas renderizações condicionais. Então, vamos criar aqui algumas variáveis de exemplo, né? Então, por exemplo, const is loading igual a true. Então, se está carregando, a gente quer mostrar um loading. Como que a gente pode fazer esse tipo de renderização? A primeira seria a gente fazer um if aqui no componente, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, então, se is loading, a gente quer retornar aqui um loading. E a gente pode salvar, voltar na página, tem lá o nosso loading sendo mostrado. Porém, qual que é a desvantagem desse tipo de abordagem, né? Imagine que a gente quer renderizar parte das aplicações em comum, né? Só um pedaço da tela a gente quer colocar essa condicional. Então, teria que, por exemplo, vir aqui, copiar essa div, aí coloca ela aqui em cima e joga lá o H1 para dentro da div e joga o parênteses aqui. Então, a gente tem ali códigos que a gente acaba repetindo, né? E aí, uma outra abordagem que a gente pode fazer pô, beleza, então vamos colocar o código que se repete em um componente, né? Então, const my app, a gente coloca aqui a gente coloca lá o nosso arquivo da div, e aqui dentro a gente coloca um children, que a gente vai receber como propriedade do componente. Aí nos dois lugares a gente vem aqui e coloca o my app para ser renderizado. Só que essa abordagem ela não escala muito bem, né? Porque a gente vai ter que ficar toda hora criando vários componentes, né? Componentes internos que não fazem sentido serem criados só por questões de código, só por questões de complexidades técnicas. Então a gente pode remover isso aqui e a gente pode colocar a nossa condicional
dentro da nossa marcação do componente, né? Então, por exemplo, aqui tinha lá aquela div nossa, acho que tá no meu, não está no Ctrl+V mais. Beleza, então tinha lá a nossa div e a gente quer colocar aqui dentro. Então, por exemplo, vamos colocar aqui um H3, aplicação renderizada, ou vai ser um aplica3, um H3, aplicação carregando. Né? Se a gente salvar, voltar ali na página, a gente está exibindo e renderizando tudo. Não sei por que meu microfone está subindo sozinho. Só que a gente não quer mostrar H3, os dois H3, né? A gente quer mostrar só um dos dois, dada a nossa condicional. Então, uma forma de a gente fazer isso é utilizando o short circuit que a gente fala. Então, por exemplo, se is loading e a gente coloca aqui o outro exemplo. E a condicional inversa, a gente vai colocar a outra aplicação. A outra aplicação não, o outro cabeçalho. Então, ele vai sempre olhar todas as condicionais. Então, isso aqui da true, vai para a próxima. A próxima é simplesmente uma renderização de um componente. Então, tá lá a aplicação carregando. Se a gente colocar aqui false, simulando que a aplicação foi carregada, que uma API respondeu, que já tem a resposta do servidor. Então, tá lá a aplicação renderizada. Só que uma desvantagem que a gente tem nesse sentido é porque a primeira, a gente tem que ficar toda hora fazendo negação booleana verdadeira e depois a gente tem que fazer a falsa, né? Então a verdadeira coloca o que a gente precisa e a falsa coloca o que a gente precisa quando ela for falsa. Além disso, imagina que aqui é uma string false. A gente vai lá, coloca e funcionou. Só que a gente também pode colocar um zero. Aí o zero, ele de fato renderizou o zero. Né? Então, com string a gente tem um comportamento, com um número a gente tem outro, com booleano a gente tem outro. Então, não é uma solução que ela escala muito bem, porque ela tem diferentes comportamentos, dado diferentes tipos primitivos que estão na variável que está sendo aplicada a condicional. Né? E qual é uma outra forma que a gente pode fazer isso? A gente pode, de fato, fazer um ternário. Né? Então, isLoading. Então, a gente renderiza alguma coisa, se não, renderiza outra coisa. Então, se for true, a gente quer renderizar o H3 carregando. Se for falso, a gente quer renderizar o outro H3. Deixa eu formatar o código. Então, tá lá, ó. Então, beleza, temos a aplicação renderizada. Se a gente colocar um true aqui agora, voltar na página, a aplicação carregando, porque ele está em loading, né? E agora a gente pode, por exemplo, passar de novo a string false, tá lá, a gente pode passar aqui o zero, não aparece o zero, porque o zero, de fato, ele é falso na condicional do if. A gente pode colocar um, todo número positivo acima de zero, ele é verdadeiro na condicional. Então agora a gente não tem aquele problema com diferentes comportamentos, dados diferentes tipos primitivos da variável da qual está sendo aplicada a condicional. Então, se for para fazer renderizações condicionais dentro do componente, dentro da marcação, dentro do JSX, eu recomendo que vocês façam assim. Ah, Matheus, mas e se eu não tiver uma condição negativa? Você coloca um null. Né? Então, você só quer renderizar quando ela for positiva e quando ela for negativa, você pode colocar um null. Dessa forma, você mantém a consistência e o comportamento que você deseja aplicar a condicional. É errado fazer aquele short circuit? Não, não é errado, mas tem comportamentos, talvez, em algum momento você não vai estar esperando por esse comportamento. Uma outra forma é a gente utilizar componentes e fazer essas renderizações condicionais component driven, então é baseado em componentes. Ou você pode criar esses componentes, ou você pode utilizar uma biblioteca pronta. Né? Então, por muito tempo eu criei esses componentes, até que um dia, de fato, eu descobri uma biblioteca que tem bastante componentes prontos. E a biblioteca, a gente vem aqui no npm, né, é a React-if. Então, essa React-if, ela tem vários componentes muito prontos para a gente utilizar. Ó. Então, ela tem o if, o then, o else, o when, unless, switch, case, default. Então, tem todos esses componentes. A gente pode aplicar switch case, a gente pode aplicar if, then, else, a gente pode aplicar when, unless. Então, vamos fazer um teste aqui. Ó.
Então vamos para a aplicação, vamos instalar nosso React If. Beleza, está instalado. Vamos sobre a aplicação de novo, npm run dev, vamos minimizar o terminal. E agora a gente vai importar lá alguns componentes dela. Então React-if. No nosso caso, o que a gente precisa? A gente precisa do if, then e else. Por quê? Porque a gente tem a condição se o if for verdadeiro, então if, then, e se ele for falso, o else. Então a gente precisa desses três componentes, if, then e else. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Deixa eu jogar esse aqui para cá, vamos apagar isso aqui. A gente utiliza o if, dentro do if a gente coloca o then e a gente coloca o else. Dentro do else, a gente vai colocar aquele H3, da qual a aplicação carregada. E dentro do if, a gente vai colocar esse aplicação carregando. E aqui no if, a gente passa um condition. E qual que é o condition? É o closing. Então, se essa condição aqui for verdadeira, ela vai aplicar a renderização do then, do bloco no qual o componente then está inserido, né? Todos os children do then. E se ela for falsa, ela vai renderizar os children do else. A gente vai salvar, voltar na página e recarregar. Ó, temos lá a aplicação carregando. Se a gente colocar, por exemplo, um false, ele vai ter lá a aplicação carregada, né? Exatamente como a gente está falando aqui no nosso exemplo, né? Cadê aqui o exemplo do if, then, else? Tá aqui, ó. Então, if, then, né? Então, se a condicional for true, renderiza o then. Se a condicional for false, renderiza o else. E aí a gente pode encadear outros ifs dentro de outros elses. Além disso, se a gente tiver algumas condicionais baseadas em números, então, por exemplo, vamos importar aqui o case, o switch e o default. Deixa eu ver se é default mesmo, ó. É switch, case e default. Então, a gente vai apagar esse bloquinho aqui, vamos colocar o nosso switch, vamos colocar um primeiro case, um segundo case e um default no final. Default, vamos colocar aqui H3, não cair em nenhum. Vamos colocar aqui um H3, cair no segundo. E vamos colocar aqui um outro H3, cair no primeiro. E qual que é a condition aqui, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, se o type é igual a 1. E o segundo condition, a gente vai colocar se o type é igual a 2. Que é só um exemplo para simular alguma condicional que tenha necessidade de utilizar o if. Então, se ele for 3, ele deveria renderizar o nosso não caiu nenhum. Olha lá, então não cair nenhum. Se ele for 1, tem que renderizar cair no primeiro. Então, primeiro, salva, volta para lá, cair no primeiro. Se ele for o 2, ele tem que cair no segundo, renderizar, cair no segundo. Então, salva, volta para lá, cair no segundo. Então, a gente tem esse exemplo também. E os dois últimos componentes que a gente pode renderizar é o when e o unless. Então, o when, ele vai renderizar quando a condicional for verdadeira. Então, a condicional é válida. Então, condition, você vê que tanto o case, o when, unless e o if, todos eles utilizam esse padrão de condition, onde vai ser o resultado booleano true ou false. Então, se o type for igual a 1, ele vai renderizar. Não renderizou porque o nosso type no momento está 2. Então, a gente vai trocar aqui para 1, salva, volta na aplicação, a condicional é válida. E o unless, então a gente voltar para lá, ele não renderizou. Por quê? Porque o unless ele só vai renderizar se for false, né? Diferente do when, que renderiza quando é true, o unless só renderiza quando é falso, né? A menos que seja 2, ele vai renderizar. Ou melhor, a menos que não seja verdadeiro isso aqui, ele vai renderizar. Se for verdadeiro, ele não renderiza, né? Então, a gente pode colocar aqui o 2, a gente salva, volta na página, está renderizando. Por quê? Porque o resultado aqui, ele só vai renderizar quando for falso, a menos que o tipo não seja igual a 1. Aí ele vai renderizar o tipo. Se for igual a 1, vai ser true, ele não vai renderizar. Então tem todos esses componentes que a gente deu uma olhada. Então tem o if, o then, o else, para fazer condicionais utilizando o bloco condicional do if. Tem o switch, o case default, para fazer renderizações condicionais utilizando o switch case, né, o bloco de condicional do case.
E tem esses dois componentes, né? O when, que quando for true renderiza, e o unless, que ele só vai renderizar quando for falso a sua condicional. Para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Então, se você gostou, não deixe de dar o seu like, deixe seu comentário, isso é muito importante para o canal. Compartilhe com todas as pessoas aí que você sabe que vai se beneficiar através desse vídeo, pessoas que fazem um if de um jeito, que fazem de outro, pessoas que criam seus próprios componentes, então não precisa ter essa biblioteca magnífica pronta para ser utilizada. Deixe seu like, se inscreva no canal, isso ajuda bastante também, dê essa força, se inscreva no canal para mim estar continuando a gerar os conteúdos. E a gente tem encontro marcado na próxima sexta, como de costume. Próximo sábado, na verdade. Agora os vídeos estão saindo todos os sábados. Até mais. Tchau.